Olá, seja bem-vinda a mais um episódio do W2Wcast. Estou muito feliz em recebê-la aqui. O propósito do nosso episódio de hoje e de todos os outros é que você saia daqui inspirada pela vida das mulheres que passam por aqui. Hoje eu estou recebendo a Camila Maioli, que é uma das responsáveis pelo meu novo sorriso. Sou muito grata pela vida dela. Camila é uma Master W, faz parte do meu melhor grupo de empresárias e é uma alegria recebê-la aqui para que ela possa falar da jornada dela, do crescimento dela, da vida dela, e que você possa crescer com ela, aprender e ser inspirada por ela nesse episódio. Seja bem-vinda aqui, seja bem-vinda, Camila Maioli, ao W2Wcast. Muito obrigada, é uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada por esse convite, estou muito feliz e animada, contente de poder contar um pouquinho da minha história. Tá se sentindo desafiada? Eu gosto de desafios. Eu espero que seja um tempo especial nosso, que tu saibas que para as mulheres que nos assistem através da tua vida, elas possam se sentirem inspiradas com a tua jornada, porque da minha parte, o que eu sei, que realmente você se desafiou em diversos níveis, saiu totalmente da zona de conforto, e é sobre isso que a gente vai falar aqui, né? Saiu da sua cidade, saiu do conforto, do conforto do suporte da família, tudo aquilo que a gente tem muitas vezes medo de perder. Você falou, eu vou construir algo novo, e a gente tá vendo isso hoje diante dos olhos. Então eu quero que a gente comece falando, esse tempo é seu, para que eu possa conhecer um pouco mais de você também, e que você comece contando o início da sua jornada. Quem é a Camila? O que a gente pode esperar da Camila? A Camila é hoje empresária, nem sempre foi assim. Sou mãe do José, de 4 anos, vai fazer 4 aninhos amanhã. Sou esposa, meu marido se chama Rafael, ele é dentista. Hoje a gente tem uma clínica odontológica aqui em Floripa. Há 2 anos a gente veio para cá, mas nem sempre foi assim. Eu sou mineira, sou de Juiz de Fora e tive uma família com uma base muito sólida. Tenho 2 irmãos e eu nasci numa família empreendedora. O meu pai é um grande homem, foi um grande exemplo para mim. E ele ainda é um grande homem. E a gente tem um valor muito forte que veio dele, que é o trabalho. Então, nós temos uma relação muito intensa com o trabalho, todos nós lá. E sempre foi assim, começamos a trabalhar muito cedo. Meu pai tem uma história de vida muito bonita, não sei se dá tempo de... Eu quero ouvir! Eu quero ouvir, porque um dia tu... Sabe quando abre um looping na nossa cabeça, assim, você falou assim, eu preciso te contar a história do meu pai. Eu falei, eu quero ouvir, e hoje é o dia. O meu pai, ele sempre foi pobre. A minha avó foi uma mulher sozinha, não tinha a companhia do marido ali, né, do pai das crianças. Então foi mãe solo, né, naquela época. E ela tinha o meu pai e mais duas meninas e mais um bebê. Então 4 filhos e ela sozinha. Então o meu pai, o mais velho, ele teve que começar a trabalhar muito cedo. Ele começou a trabalhar com 8 anos. Ele engraxava sapato, ele vendia picolé na rua, porque eles não tinham condição de nada, né? E eles moravam em Viçosa, em Minas. E na rua lá deles tinha uma escola particular. E a minha avó bateu lá e falou, deixa o meu filho estudar aí. Eu não tenho condição, mas dá uma bolsa para o meu filho. E eles falaram, não tem como. Não, então em troca ele pode faxinar a escola. E eles aceitaram essa condição na época. E ele estudava e, em troca, né, como pagamento, ele era o faxineiro da escola. Ele foi evoluindo ali, foi crescendo, foi estudando, virou depois bibliotecário, depois ele virou monitor, ele passou para o vestibular de matemática na UFV, na Universidade Federal. Começou a dar aula, foi crescendo ali dentro dessa mesma escola, virou coordenador, virou diretor e depois ele comprou a escola. Hoje meu pai tem um grupo de 18 escolas em Minas, de uma escola que ele era faxineiro. Então não tem como a gente não ter essa veia empreendedora e esse trabalho tão forte assim.
isso tá na gente. Então, isso vem dele. Que lindo. Isso vem dele. E é uma história muito bonita, né? E o que me chama a atenção também é, claro que a gente vê o feito, né, do meu pai, do que ele fez, do que ele construiu ali sozinho, mas também por trás disso teve uma mulher que quis. A minha avó foi muito corajosa de bater ali e falar: deixa meu filho estudar aí, deixa ele ser alguém. Eu fico até arrepiada porque essa história é muito bonita, né? E então tem um grande homem, mas por trás tem a atitude de uma mulher que quis muito. E eu sempre fui muito ligada a ela. Em 2018 ela faleceu, foi bem difícil para mim. Mas a gente segue, né? Eu sigo com ela no meu coração. Deixou um grande presente para nós, né? Porque sim, agora eu tô aqui sendo presenteada. Camila, eu sei que por conta dessa história, por conta de olhar para essa jornada, isso influenciou as tuas escolhas, né? A tua formação. Qual foi a tua escolha, né? O que você sonhou para você de jornada e como que começou a tua vida profissional, né? Inspirada nessa jornada. Eu comecei a trabalhar muito nova na escola do meu pai, né? E por conta disso eu me formei em pedagogia na Universidade Federal da nossa cidade e sempre trabalhei com ele ali. Fiquei 14 anos ao lado dele trabalhando. Eu nunca tive privilégio ali dentro por ser filha do dono. Inclusive, muitas pessoas nem sabiam que eu era filha. Ele nunca me deu moleza porque ele não deixava eu ocupar essa posição. Porque ele veio do nada e ele, né, e ele sempre falava assim: você tem que formar, você tem que ser uma boa professora. Porque se eu não tiver nada, amanhã, pelo menos o salário de professora você vai ter. Você vai saber dar aula. Você tem que saber fazer alguma coisa. Então, é esse o ensinamento que a gente tem, né? O trabalho digno. E então, ele nunca deu moleza. Eu passei por todas as fases ali que eu precisava. Eu fui estagiária, depois eu fui auxiliar, depois professora e depois eu fui coordenadora do infantil até eu assumir a coordenação do ensino fundamental, que eu fiquei por bastante tempo. Eu fiquei 14 anos trabalhando ali com o meu pai, todos os dias. Então, eu falo que ele foi o meu grande professor, né? Aprendi muito com ele, ainda aprendo. Um grande líder. Um grande líder. Eu também aprendi muito sobre liderança com ele, né? E isso está em mim. Isso está em mim. Nesse meio tempo, né, eu trabalhava na escola, eu conheci o Rafael, meu marido, e ele, dentista, tinha 2 consultórios lá em Minas, trabalhava, mas eram consultórios menores, de bairro, né? Aquela dentista de bairro, assim, um consultório na rua. Mas a gente tinha uma vida ótima, assim. Eu trabalhava na escola, ele nos 2 consultórios. E aí veio a pandemia. Na pandemia eu engravidei, sem planejar, sem querer. Mas foi a maior bênção, a melhor coisa que poderia ter acontecido com a gente. E o José nasceu e a gente estava com uma vida perfeita, né? A gente estava casado, num apartamento ótimo, eu com meu emprego estável, bem ali, né? Sabendo também que numa possível sucessão, assim, talvez eu ficar com a escola, né, do meu pai. E ele com os 2 consultórios, então a gente tinha aquela vida dos sonhos, né? Aquela vida idealizada. Mas alguma coisa estava incomodando. A gente que eu fiquei curiosa porque é desse lugar que muitas vezes as pessoas não querem sair, né? Então, imagina, eu tô numa cidade com apoio de mãe, de família, né? Mãe, pai, irmãos, seja quem for, eu sempre tive suporte, né? De irmã, de primas, de tias, com criança pequena, isso faz toda a diferença. E o que incomodou vocês de sair desse lugar confortável em Minas e vir para Santa Catarina, vir para Florianópolis e fazer tudo novo aqui? Eu acho que a gente quis construir a nossa história a partir, né, do zero mesmo e escrever a nossa história. Ele e o José, e acho que a gente sentiu essa necessidade. Mas também, eu acho que tinha um propósito maior também. Eu sempre tive muito trauma de dentista, eu sempre odiei ao dentista. Tive experiências ruins.
E quando eu conheci o Rafa, né, e comecei, obviamente, a tratar ali com ele, eu vi algo diferente nele. Eu vi que ele tinha uma leveza ali, era não sei, uma mão leve, um jeito mais tranquilo ali de lidar. E isso ficou assim na minha cabeça. Eu falei, se a gente um dia juntar, né, para abrir alguma coisa, uma clínica, vai dar muito certo, porque ele tem esse jeito diferenciado e vai dar certo. Eu acho que foi um propósito, assim, que foi um chamado que veio, assim. E aí a gente pensou em vir para cá. E aí, por que para cá, né? O meu irmão já mora aqui há mais de 10 anos, também é um grande empreendedor, veio há bastante tempo. E aí inicialmente a gente abriu uma clínica em Minas. Ia fechar os 2 consultórios do Rafa, eu ia sair da escola e a gente abriu uma clínica lá, na nossa cidade mesmo. Inclusive, a gente começou a planejar isso. E aí o meu irmão começou, não, vem pra cá, aqui vai ser melhor pra vocês, de oportunidade, vem. Mas é claro que bate aquela insegurança, né? Apartamento nosso, filho pequeno, José tinha 1 aninho. E, né, a gente não vai, vamos largar tudo aqui, estabilidade, né? Até a rede de apoio mesmo, que eu tinha ali, né, com a minha mãe. Rede de apoio, rede de amigos, rede tudo, de relacionamento, a gente nasceu de tudo. Lá, Sim. A gente nasceu lá, uma vida, não é fácil abrir mão, né? E aí, antes da gente decidir vir mesmo, a gente falou, vamos ver o que a gente vai fazer. Será que a gente vai, a gente não vai? Vamos passar um tempo lá. E aí a gente ficou 1 mês aqui. Eu acho essa história muito curiosa. Espero que você se arrume aí na cadeira pra contar isso, porque poucas pessoas... Eu nunca vi ninguém falar isso pra mim, tá? Pode até ser que tenha feito ou pedido pra alguém fazer. Por quê? Nós já tivemos uma experiência, quando nós fomos construir o branding da marca, nós tivemos uma experiência de cliente oculto. Mas o que era? Era a própria empresa que nós contratamos, colocava cliente oculto dentro dos nossos eventos, das nossas entregas, para ouvir as pessoas que estavam na mesa e nos passar o resumo final de como que era fazendo uma avaliação da entrega, da comida, da experiência, do atendimento, da equipe, de tudo. Mas no teu caso, você fez uma experiência de cliente oculto. Eu achei isso magnífico. Então, que isso inspire você que está nos escutando. A Camila foi incrível antes de tomar a decisão de trazer a clínica para Florianópolis. Fala sobre isso. A gente ficou 1 mês aqui fazendo uma pesquisa de mercado caseira, interna nossa mesmo. Um cliente oculto. Eu fui como paciente em mais de 20 dentistas aqui da região. E eu fui anotando todas as etapas da jornada, né, do cliente, do paciente, no caso, né? Desde o atendimento, primeira divulgação, por onde que estava divulgando, era Google, era Instagram, onde que eu ia achar? Eu me comportei mesmo como consumidor. Estou aqui, quero procurar um dentista, então eu vou lá. Vou no Google, vou no Instagram e vou procurar. Vamos ver quem que eu vou encontrar, como eu vou encontrar e como que vai ser esse atendimento. E marquei diversas consultas, mais de 20. Fiquei 1 mês indo ao dentista como paciente, e o Rafael ia comigo, né, como acompanhante, meu marido ali. E eu fui anotando tudo, a gente foi levantando tudo, desde o atendimento, o primeiro contato no WhatsApp, como que era, até a clínica, a estrutura da clínica, o atendimento da secretária, a entrega, né, como que era a venda, como que era o encantamento, servia café, não servia café, a clínica estava limpa, não estava limpa. Encontrei coisas absurdas. Tô curiosa. O que você encontrou? Equipo ali, né? Que é a cadeira ali do dentista suja de sangue, coisa com cheiro ruim, secretária que não responde, secretária que quando você chega ali no atendimento, ela tá no computador, ela não para o que ela tá fazendo para pelo menos te olhar, ela continua ali. Clínica que você chega e você se sente mais um, ou então parece que você está fazendo um favor, né? E é claro que não foram todas, né? A gente encontrou coisas muito boas também, então a gente fez essa pesquisa de mercado mesmo, isso faz parte do jogo, né? Do empreender, né? Eu acho que
que fica uma dica para quem está com dúvida Camila de fez iniciar isso algo. com a intenção de saber se havia espaço para aquilo que eles iriam construir e trazer para a cidade de Florianópolis. Então, de uma forma muito educada, elegante. Mas acho que faz todo sentido hoje poder contar essa experiência, né? Sim. E aí, a gente fez esse levantamento em um mês que a gente ficou aqui, né? Com essas diversas consultas que a gente foi. E a gente olhou um para a cara do outro e falou, a gente tem que ir. A gente tem que ir, porque o que a gente vai Tem levar... espaço. Não tem aqui. Não tem. O produto que a gente entrega, a forma que a gente atende, a estrutura de clínica que a gente vai abrir, não tem. O que a gente vai entregar, não tem. Então, foi isso que fez a gente realmente mudar mesmo de vida, né? Largar tudo que a gente tinha. A gente tinha muito a perder. A gente tinha muito a perder. Uma vida muito estável. E a gente veio na certeza de fazer dar certo. O que vocês encontraram aqui? Quando a gente abriu a clínica, quando a clínica ficou pronta, e aí quando a gente veio, né? Porque a gente tá falando de uma história da tua parte, assim, né? De alguém que trabalhou na empresa da família, né? Tinha... Embora não foi com privilégio, mas era algo estável, organizado. Tinha uma linha, né? Sabia, olha, eu vou passar por aqui, por aqui, por aqui. Vou crescer nessa empresa e, de repente, essa empresa, um dia eu vou me tornar... né, a dona da empresa, vou assumir toda a liderança. Esse era o caminho. E é um caminho de conforto. Quando você se desliga disso, vai empreender num negócio que a gente sabe que, assim, você acreditou no Rafa, né? No sonho do Rafa, na entrega do Rafa, no que o Rafa entrega de diferente. Então, você vê... O Rafa é o produto, você é a gestora, né? A idealizadora e quem hoje torna o processo, torna a experiência da clínica como um todo, né? Quem coordena todas as estratégias. O que você encontrou, ou melhor, assim, o que você buscou? Quem foram as pessoas que te ajudaram? Quais foram os desafios? Então, por exemplo, cheguei. E agora? Como que eu me estabeleço na cidade? O que eu encontrei de resistência? O que eu precisei buscar? Em quem eu precisei investir? Quem foi que me abriu a porta? Quem que me deu a mão? Sabe? Tipo, o que você encontrou quando atravessou? Porque agora a gente olha lá e olha a clínica e olha tudo. Parece e nossa, que foi tudo perfeito, né? Magnífico. Não foi bem assim. Está, que lindo. Mas o que você encontrou? O que você encontrou? Né? Qual que é o desenrolar dessa jornada? Porque contando assim, parece que foi tudo mil maravilhas, né? Um sonho perfeito, ideal. A gente fez uma pesquisa, abriu uma clínica linda, ótimo. E aí a gente veio... Quando a clínica ficou pronta, a gente abriu. A gente não fez nem inauguração, porque a gente não tinha quem convidar. Vai convidar quem para a inauguração? Meu irmão e a esposa. E aí a gente olhou um para a cara do outro e falou, e agora? O que a gente vai fazer? A gente tem, né, uma clínica odontológica, que é um serviço muito por indicação e confiança numa cidade que ninguém conhece a gente. E isso foi o primeiro desafio que a gente encontrou. No início, a gente ficou atendendo ali, né, family and friends, bem família, pouca família, que a gente tinha aqui só o meu irmão e alguns conhecidos dele. Mas a gente precisava de paciente, a gente não tinha paciente. E aí a gente começou com o marketing, fazendo tráfego, mas foi muito frustrante, porque não deu certo. E... Primeiro que a gente não tinha experiência disso, era uma coisa que a gente nunca tinha trabalhado, né? Fazer tráfego pago, gravar vídeo, produzir conteúdo. Não deu certo. Foi bem desafiador, bem desafiador. Então, a gente tinha um produto maravilhoso, uma clínica linda, um preparo para atender, mas a gente não tinha um paciente. A gente não tinha. Então, e agora, né? O que a gente vai fazer? Foi quando a gente decidiu, então, entrar na mentoria da Karina Caporal, na Doctor to Doctor. E por uma iluminação divina, uma sorte, quem foi o nosso mentor dentro da mentoria dela foi o Dr. José Augusto, marido da doutora Tamires, do Jota. Eu sou grata a eles demais por isso. Então, porque a gente poderia ter pego qualquer mentor dentro dessa mentoria. Tinha mentores do Brasil inteiro ali dentro. Pegaram um de Floripa. Um de Floripa, né? A nossa clínica é no Estreito, a clínica deles em Coqueiros, tem 5 minutos de distância. E isso foi maravilhoso, assim, foi um presente, foi uma bênção, assim, pra gente.
Porque a partir disso, né, parece que abriu uma porta, assim, e eles falaram, o caminho é esse. Porque eles passaram por isso um tempo antes de nós, né? Eles também não são daqui. E aí eu lembro, assim, direitinho como que ele né, foram dando algumas estratégias e como que eles fizeram, qual que é o caminho que eles fizeram. A gente marcou um almoço, a gente almoçou junto. E eu lembro da Tamiris falando assim comigo, você tem que ir na Roberta. Você tem que ir na mesa da Roberta, porque vai ser muito bom para você, você vai... Eu falei, meu Deus, como que eu vou numa mesa de empresárias em Florianópolis? Como que eu... né, eu vou falar o quê lá? Eu vou chegar, vou encontrar o quê lá? Tá, eu vou. E, como eu te falei no início, eu adoro o desafio, né? Eu vou com medo, muito medo, mas eu vou. E eu lembro perfeitamente o dia que eu cheguei lá. Eu brinco que parece que tinha uma nuvem, assim, na minha cabeça, porque eu estava completamente perdida. Eu não tinha um paciente na agenda. Não tinha. Tinha uma clínica... Maravilhosa. E virando o mês, batendo tudo, todas as contas, todo mês, eu não tinha um paciente. E aí foi quando eu te encontrei e a gente começou a fazer um caminho diferente, né? E aí eu fui na imersão, comecei a ir nas mesas, a gente fez uma parceria incrível, né? De transformação desse sorriso. E a gente junto ali, as coisas foram acontecendo. E hoje a realidade é que eu tenho uma empresa saudável. E o que fica, né? De ensinamento. Que você fala muito, né? Esteja no lugar certo com as pessoas certas. Então, não adianta fazer marketing, ter um Instagram maravilhoso, fazer tráfego pago, se você não está no ambiente certo. Adianta, né? Não é que não adianta, é que adianta uma combinação de muitas coisas. Eu acho riquíssimo tu trazeres isso para cá, porque, primeiro, muita gente... O que poderia ter acontecido? Nossa, eu tenho um produto incrível, o Rafa faz um trabalho diferente, eu tenho uma ideia maravilhosa, se colocar lá vai dar certo, vai funcionar, e não coloca. E aí fica, nossa, se eu fizesse, se eu colocasse, se eu fosse, ia dar muito certo, porque não existe, porque meu produto é isso, meu produto é aquilo. E aí vocês tomaram a decisão de fazer, de investir, e a clínica é maravilhosa. Eu digo dos pés à cabeça, assim, é maravilhosa, não tem um palito fora do lugar, maravilhosa, com a vista da ponte de Floripa, coisa mais maravilhosa, cercada de mar, com os equipamentos maravilhosos, com um café incrível, com toda uma experiência. E ainda assim, isso não era suficiente. Então, ter uma ideia boa, um produto bom, tá bem localizado, tá com vontade e podendo investir, não era suficiente para fazer a coisa ficar saudável, fazer a coisa andar. E eu sou muito grata, porque fazem poucos meses que a gente está caminhando e eu acredito demais no que nós estamos construindo. É algo que... às vezes dói, às vezes incomoda, não é confortável, porque a gente precisa se desafiar todos os dias, né? Mas eu sou acostumada a fazer assim, mas agora a gente vai ter que testar algo novo, diferente, e vamos acreditando. Então, o que eu encontrei na Clínica Maioli, que eu acho importante eu trazer a minha experiência, quando a Camila falou, eu nunca tinha me incomodado com os meus dentes, com o meu sorriso. Inclusive, meu sorriso sempre foi minha marca registrada. Todo mundo sempre falava, quando eu falei que eu ia colocar lente, meu marido me olhou torto, minha mãe me olhou torto, todo mundo falava, meu Deus, tu vai estragar teu dente, não faz isso. O que vem na cabeça das pessoas? O desgaste excessivo. Né? Vai ficar com dentinho de tubarão. Dente de jogador de futebol. E depois vai colocar aquela lente branca, opaca, boca de piano, boca de jogador de futebol. É isso. Não, tu não precisa, vai estragar teu dente, não sei o quê. Só que um dia a Camila falou assim, teu sorriso é lindo, mas ele pode ficar mais lindo ainda. E aí trouxe a questão do preservar a naturalidade, trouxe... E realmente foi o que a gente encontrou. Ficou melhor do que estava. Eu acho o trabalho de vocês, assim, maravilhoso. Eu tenho visto a sequência de resultados incríveis que vocês vêm entregando. E além de tudo, eu falei pra Camila esses dias, eu quero ir lá só pra tomar um cafezinho agora. Eu quero estar lá com vocês, né? Então eu quero que tu fales um pouquinho agora de quais são
os diferenciais da clínica, né? O que se pode esperar, porque, claro, eu sou café com leite, né? Para falar da minha experiência, que trouxe realmente um sorriso natural, que não ficou nada artificial, preservou a minha essência, né? Não é uma coisa que ficou melhor do que estava, simples assim. Eu tinha uma coisa que me incomodava no meu sorriso, e isso foi corrigido. E eu quero que tu fale sobre a clínica, sobre os diferenciais da clínica. Agora, né, que a clínica fez 1 ano, o que se pode esperar, o que os pacientes podem esperar, o que é o que o Rafa faz de mais especial, como que vocês pensam a respeito das lentes de porcelana, por que é tão diferente de todos os outros lugares? É isso. A gente tem um processo bem diferente de todos os outros lugares mesmo, tanto que quando a gente fez, né, aquela pesquisa lá atrás, a gente não encontrou nada parecido. Então, a gente tem a elaboração ali, né, do processo da construção do novo sorriso, mas respeitando a essência do paciente. Então, a gente vai transformar o sorriso com lente de contato? Vai. Mas essa lente de contato, ela não vai parecer lente de contato, ela vai parecer dente. Então, a gente não faz lente, a gente faz dente. E para combinar com a pessoa, para trazer essa naturalidade mesmo, precisa de um processo antes, né? É uma conversa com o paciente, qual que é o desejo dele. E aí entra o Rafa, né? A parte artística dele mesmo, de construção do novo sorriso. Ele desenha o sorriso, levando em consideração várias coisas. O formato do rosto, né? O tamanho do dente natural. Se é homem, se é mulher, obviamente. Para a escolha da cor também, a gente leva em consideração várias coisas, até o branco do olho, A gente ficou se batendo para definir a cor, né? Para escolher a cor, né? Então, a gente leva sempre para o natural a escolha do paciente, porque o natural, ele é elegante, né? Então, aquele sorriso de lente de contato exagerado, que não fica harmônico com o rosto, a gente não entrega. Esse não é o nosso propósito, a gente nem tem esse tipo de lente de contato. Então, as nossas peças, elas são feitas manualmente, artesanalmente, né? É um processo para quando chega, né? Parece uma joia mesmo. Eu ia falar isso. Eu tive uma experiência, Camila, na hora da entrega, é uma sensação de estar recebendo uma joia mesmo. Assim, de algo muito, muito precioso que foi ali cuidadosamente desenhado, né? Enfim, lapidado para... Ficou semelhante à entrega de uma joia. Eu tive essa sensação. É porque é uma peça muito fina, né? O que a gente entrega realmente é muito diferente. Então, o jeito de maquiar ali a lente, porque a lente, ela imprime, né? E o que normalmente acontece? Imprime o dente ali, a lente de contato sai, alguns dentistas colam aquele dente ali, por isso que fica aquele dente... Sem lapidação. Ou às vezes faz uma maquiagem, mas muito por cima, né? Então, essa não é a nossa proposta. A gente faz uma maquiagem refinada mesmo. Então, para trazer 100% de naturalidade, para imitar o dente mesmo. E o mais legal de tudo... Claro que o mais importante é a gente gostar, né? Eu olhar no espelho todos os dias e falar, ficou melhor do que eu esperava, ficou melhor do que eu imaginava. Hoje eu me sinto melhor e mais bonita do que antes. Eu vejo pelas fotos, pelos vídeos. Isso traz confiança, traz, né, segurança para falar. Eu sei que muitas pessoas procuram as lentes para vender mais, para se comunicar com mais segurança, até porque... Eu acho que dente, cabelo, pele do rosto... Eu passei por vários processos de tratamento, tipo, da minha pele primeiro, né? Cabelo, a gente tá sempre cuidando, os dentes. Tudo isso vai trazendo força para nós, né? Trazendo autoestima, trazendo confiança. Tudo isso reflete nos resultados. Então, mais legal do que eu gostar das fotos, do que eu gostar de me olhar no espelho, do que eu saber que ficou melhor do que antes, é que as pessoas olham e falam... Eu nunca vi um dente tão bonito que nem o teu. Eu nunca vi um trabalho tão lindo que nem o teu. Eu fiquei com medo quando você falou que ia fazer e ficou muito melhor do que estava antes. E eu não imaginava que ia ficar melhor. Então, para mim, isso é o mais especial do processo, assim, ter acertado. É porque realmente não tem, é muito diferente o que a gente entrega, né? Essa lente natural, assim, esse brilho. Como você falou, é uma joia mesmo, né? Então, é diferente. Né? O processo é diferente, a peça é diferente e é surpreendente. E é o que você falou, não é só um resultado estético, né? Não é só para ficar bonito.
Porque às vezes a pessoa procura ali a clínica porque ela quer um resultado estético, às vezes até de imediato. Mas o que devolve é muito além. É muito além. É confiança, né? É autoestima. E confiança para tudo, para a vida, para os relacionamentos, para vender mais, para gravar vídeo, para tudo. Você é a prova viva disso. Exatamente. Né? Olha um vídeo seu antes da lente e agora. Incomparável. Sim. Incomparável. Sou muito feliz com o resultado. Sou muito grata pela vida de vocês. Sou muito grata de mais uma vez estar aqui contigo, ouvir tua história, ouvir tua jornada, saber que nós estamos só no começo de tudo que ainda vamos construir. Eu costumo dizer que eu fico com as minhas Ws por 30 anos, então tá só nos primeiros 6 meses. Mas o que eu desejo é que as pessoas possam conhecer a experiência Maioli, possam chegar até vocês e serem tocados por aquilo que vocês fazem, porque é um trabalho de excelência, trabalho de encantamento. Eu sei que tu valorizas muito isso como gestora, então alguém que procura experiência do cliente, atendimento, encantamento. E é isso que eu quero que as pessoas encontrem lá quando te acessarem. E falando assim, né, de experiência também, é importante que o profissional da saúde, ele não aprende nada, né, sobre gestão, sobre experiência. O dentista? Nada, Zero. Nada. Ele só sabe mexer em dente. E tudo bem, né? Tudo bem, é o papel dele. Mas é importante ter alguém olhando para isso, né? Eu acho que deu muito certo porque o Rafa tem uma técnica, né? Ele é um artista e eu ali cuidando da experiência, da gestão, né? Porque por mais que as pessoas queiram um resultado estético, muita gente tem medo de ir ao dentista, tem medo de sentir dor, tem medo do que vai acontecer. A gente pode falar, não tem cheiro de dentista, mão leve, não tem dor. Exatamente isso. Café. Então é isso, a gente faz uma experiência mesmo, um encantamento ali, desde o atendimento do WhatsApp até quando o paciente chega ali. Então a clínica não tem cheiro de clínica odontológica, já é um conforto. Tem cheiro de loja, de decoração. A gente serve um café mineiro delicioso com doce de leite pra gente trazer um pouco Não é qualquer doce de leite, Camila. É o melhor doce de leite do mundo, mineiro. Então a gente traz um pouco da nossa essência também. Isso é intencional, não é porque é bonitinho. Isso tem uma intenção. É para trazer conforto, é para acolher. O mineiro é acolhedor. É mesmo. A gente conversa boa. Então já começa ali, a gente já vai relaxando o paciente ali, né? Vai conversando com a secretária, conversa comigo. E aí quando ele chega lá no consultório, já está tocando a música preferida dele. E ele vai relaxando. A cadeira odontológica tem massagem, tem vista para o mar, 180 graus. Então, toda essa experiência que a gente oferece, né? Ela é intencional. É para o paciente se sentir bem, se sentir confortável. E ficar com uma memória boa, não ficar com memória ruim de dentista, que a maioria das vezes é o que acontece, né? A gente não gosta disso. A gente quer ser lembrado por trazer confiança de volta e também esse conforto, né? Muito especial, muito especial. Minha linda, obrigada pelo teu tempo aqui. Uma alegria te receber. Pra gente finalizar esse episódio da tua história, eu quero saber se queres deixar uma mensagem final para as empreendedoras que têm vontade de mudar, que tem um desejo ardente de mudar, que tem medo. O que apesar de, né, te ouvindo e dando detalhes assim do processo todo de mudança, se tu queres deixar um recado final para as mulheres que nos assistem. Eu acho que um recado para quem está começando ou não é lembrar, é ter consistência no propósito. É lembrar por que você começou. Porque o processo de empreender, ele visto de fora, ele é muito sedutor. Parece que é mil maravilhas, né? Eu contando agora, né, o início da história, a construção da clínica, a clínica tá um sucesso, mas o caminho foi árduo e sempre é assim, sempre vai ser assim. Então, a gente tem que estar preparado para os grandes desafios, né, que a gente vai enfrentar e não desanimar e não desistir por conta disso. Lembrar do propósito, né? Por que eu comecei? Por que eu vim? Por que eu abri? Por que eu quero isso para minha vida? Porque é isso que vai te deixando mais forte, você vai enfrentando, né, os desafios. E aí tem a ver com a resiliência mesmo, né? Que é a capacidade da gente suportar isso, né? A gente aguentar essas porradas da vida, né? Que qualquer empreendedor vai passar, é natural, né? E a gente ter a capacidade de passar por esse desafio e ficar mais forte, lembrando do propósito, lembrando de por que você começou. Então, é isso, assim, é a consistência no propósito.
Se eu puder adicionar uma coisa pra gente finalizar esse episódio, é também estar cercada de pessoas que não te deixam desistir, desanimar. Então, acho que um dos motivos pelo qual eu faço questão de gravar esses episódios, de ouvir a jornada de cada uma das mulheres que passa por aqui, de fazer essa entrega para quem nos escuta, é que você se cerque de pessoas que te ajudem a continuar acreditando, não te deixem esquecer porque você começou. E é isso. Obrigada pelo teu tempo aqui. Eu que agradeço. É uma alegria caminhar contigo. Um beijo em cada uma de vocês que está nos assistindo. Te espero em todos os outros episódios, trazendo histórias inspiradoras de crescimento de Mulheres W. Um beijo. Até o próximo episódio.